Boa noite, igreja. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Fique de pé, vamos fazer uma oração. Se você veio em busca de milagre hoje, eu creio que você vai receber o seu milagre. Se você não recebeu o seu milagre hoje, você vai pelo menos estar no caminho certo para estar recebendo o seu milagre. Feche os olhos, vamos orar. Pai, querido Deus, entregamos nas tuas mãos, Pai, hoje, vidas que vieram em busca, Pai, de milagre. Usa, Pai, a minha vida, usa a minha boca, usa-me, Pai, como instrumento do Senhor. Que eu não venha falar o que eu quero falar, mas que eu venha falar o que o Senhor manda falar, manda dizer, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, coloque os corações de pedra que virem corações de carne agora, para receber a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler o versículo, meus irmãos. Está em Mateus, versículo 9. É só capítulo 9, versículo 27. Mateus 9, 27. Obrigado, irmã. Só vou ler o 27 e os próximos versículos a gente vai lendo aos poucos. Amém? Glória a Deus. Versículo 27. Saindo Jesus dali, dois cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Somente esse versículo. Entrando agora no contexto desse versículo, pode sentar, meus irmãos, fiquem à vontade. Entrando no contexto, meus irmãos, eu vou ler de novo, eu não sei se alguns irmãos prestaram atenção. Saindo Jesus dali, dois cegos o seguiram. Mas como assim dois cegos o seguiram? Como que dois cegos seguem alguém? Vocês já pararam para pensar? Tem um ditado popular que fala que cego que anda com cego não vai para lugar nenhum. Como que dois cegos estavam seguindo alguém, seguindo Jesus? Eu fiquei encabulado quando eu pedi para Deus que eu queria falar sobre milagre, e Deus trouxe essa palavra para mim, e aí a gente foi estudar, aprofundar. Se você ler o versículo 9, é um versículo que fala de milagres. Jesus cura a filha de Jairo, Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, Jesus, aqueles amigos que descem o paralítico, foi tudo nesse dia. Você vê muitos milagres, porém, todos ali viam. A mulher do fluxo de sangue via, o paralítico via, a filha de Jairo via. Então todos que estavam naquele contexto enxergavam. E é fácil quando você vê milagre, quando você vê Jesus operando milagre, você fala: top, é isso que eu quero para mim, é isso que eu vou em busca, é isso que Deus quer para mim, então eu vou dar o meu máximo. A mulher do fluxo de sangue andou, tocou na veste. Se eu tocar na veste de Jesus, serei salva. Agora você imagina dois cegos, contextualizando, imagina que dois cegos, eles estão aqui parados, pegando esmola, e passa buchicho, né? Ah, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Ele: para onde que o povo está indo? Imagine, gente, imagine. Aí ele aqui parado de novo, passa mais gente para lá. Jesus acabou de curar a filha de Jairo, e ele está aqui pedindo esmola, e como assim, não está vendo nada? E um olha para o outro, imagina, né? Um falando para o outro assim, fala: é aí a nossa solução. É aí a nossa solução. Se está tendo a cura, está tendo os milagres, mesmo sem eu ver, eu consigo enxergar o meu milagre. Glória a Deus. E o tema hoje que eu trago para os irmãos é esse: ver o milagre mesmo sem enxergar. Então, é muito fácil você ver o seu milagre, você vê que você pode ter um milagre, você vê que Jesus está operando a sua vida e você continuar.
Mas quando você não vê nenhum sinal de milagre, é normal, meus irmãos, é normal você desanimar. É normal, qualquer um que está com um filho doente, que está passando por algum problema na saúde, com algum problema no casamento, com algum problema financeiro, e você está todo dia ali na labuta. Eu sou corretor de imóveis, não tem salário, então você vê que todo dia você está ali na labuta, você levanta cedo, faz anúncio, impulsiona, e não vem resultado, não vem resultado, não vem resultado. Tem uma hora que a pessoa fala assim, não vai ter milagre. Por quê? Nós estamos olhando com nossos olhos carnais. Nós precisamos olhar como os cegos olharam com os olhos espirituais deles. É nesse momento que você começa a ver realmente que é pela fé. Está dando tudo errado, mas vai dar certo. E trazendo agora para vocês, meus irmãos, aqueles cegos, eles seguiam Jesus, e quando eles receberam a bênção dele, a primeira coisa que eles viram na vida foi Jesus. Eles nunca viram nada. A primeira coisa, quando clareou a vista dele, foi Jesus. E eu creio, eu falei quem quer milagre hoje, eu creio que você vai ter a resposta da oração sua. Mesmo se você não estiver vendo, creia que o seu milagre está vindo. Creia que Deus está trabalhando. Creia que Deus está operando. Porque Deus opera, Deus trabalha, mesmo sem a gente ver. Eu achei tremendo esse texto, quando eu fui buscar a palavra de Deus, eu achei tremendo esse texto. E uma pergunta que eu vou fazer para os irmãos: quando os olhos nossos não veem, quando os seus olhos não veem solução para algo, o que vocês pensam? No natural: vou desistir, vou fazer outra coisa, vou parar de ir para a igreja, vou parar de dizimar. Quando é na vida financeira, não vou dizimar. Se eu dizimar, eu não tenho o pão. Se eu dizimar, vai cortar a luz. Se eu ofertar na vida do irmão, vai faltar gasolina para o meu carro. Mas quando você vê pelo sobrenatural, você mesmo sem condição, você oferta na vida do seu irmão. Você ajuda o seu irmão, crendo que Deus vai abrir a porta. E crendo também que se Deus não abrir a porta, vai ter outro irmão que vai te abençoar. Porque a palavra de Deus é justa e eficaz. Então, continuando, meus irmãos. Eu queria falar com vocês, continuando lendo aqui, o versículo... Deixa eu abrir aqui. O versículo 28 fala assim: entrando ele em casa, e os cegos se aproximaram de Jesus, e Jesus lhe perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Jesus já sabia da resposta. Pegando o contexto, que eu estava aqui no contexto, pegando o contexto, Jesus já sabia da resposta, porque eles estavam o dia todo seguindo. Ele não seguiu Jesus daqui na caixa d'água. Eles seguiram Jesus na casa de Jairo. Ele seguiu Jesus quando ele encontrou com a mulher do fluxo de sangue. Ele seguiu Jesus na casa da sogra de Pedro, que é onde que fez o milagre, que desceu os paralíticos. Então eles estavam o dia todo seguindo, talvez sem comer, talvez sem beber, mas eles tinham um foco. Então eu creio que nós, para receber o nosso milagre também, nós devemos ter foco. O que nós queremos, o que nós buscamos, o que eu tenho para mim, o que eu quero para mim. E saber que mesmo eu precisando de um milagre, eu posso ser canal de bênção na vida de outra pessoa. Talvez você olhe para a sua despensa e você pense assim, que você só tem um pacote de arroz para passar o mês.
Mas aí você olha para o seu vizinho do lado, que ele só tem um copo de arroz para passar o dia. Talvez ele só tem um pacote de salsicha para dar para os filhos, para passar o final de semana. E você ainda tem um pacote de bife na sua geladeira. Então, quando você vê que você pode ser canal de bênção, mesmo precisando do seu milagre, é aí que começa a fazer a diferença na sua vida. É aí que começa a virar a chave. Eu gosto dessa palavra, virar a chave. É aí que começa a virar a chave na sua vida. Porque quando eu não tinha condição de dar sacolões, lá o pessoal da minha empresa está aí, hoje a gente abençoa 10, 12, 15 sacolões, mas quando a gente não tinha condição de dar sacolões, está aqui minha esposa, está meu cunhado ali, nós doávamos um arroz, um feijão. Quando eu não tinha condição de doar, eu levantava pessoas para dar 20, 30, 40, montava um sacolão e doava, porque a gente vinha num bairro carente, e ali no Três Barras tinha muitas pessoas passando necessidade. E é isso que fez a diferença, eu acredito que na minha vida. Ajudar, mesmo sem condição. Tinha vezes que eu não tinha condição de ajudar. E eu levantava pessoas para ajudar, que eu sempre fui comunicativo. Então eu sempre ajudei. Talvez eu não tinha condição, mas eu ia numa pessoa, eu ia num dono do mercado, ia levantando, estava lá montado o sacolão, a gente ofertava. Então eu acredito que isso, mesmo você sem condição, mesmo você precisando de um milagre, você pode ser canal de bênção. Amém? Olhe para o irmão do seu lado e diga assim para ele: Deus, mesmo eu não vendo, eu enxergo que o Senhor está trabalhando na minha vida. Amém? Mesmo sem você ver, enxergue como aqueles dois cegos. Enxergue que Deus está trabalhando na sua vida, que Deus está trabalhando no seu casamento, que Deus está trabalhando talvez no vício daquele seu filho, que Deus está trabalhando naquela doença que você precisa de cura, que Deus está trabalhando na tua vida financeira, que Deus está trabalhando naquele sonho seu de abrir o seu negócio próprio, que Deus está trabalhando naquele sonho seu de ir para os Estados Unidos, né, irmão Josenir? Glória a Deus. Mas eu acredito que é isso. Deus trabalha, mesmo quando a gente não vê. Nós só precisamos aguçar o nosso sentido dos olhos espirituais. Os estudiosos dizem que os cegos, quando ele não tem a visão, o ouvido dele é mais aguçado. Quando a pessoa não ouve, o paladar dele ou o olho dele é mais aguçado. Aqueles cegos, eles tinham um ouvido, uma audição muito boa, porque eles seguiram Jesus, a multidão toda, só por ouvir. Só por ouvir. Então nós precisamos também aguçar o nosso sentido dos olhos espirituais nessa noite. Amém? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, meus irmãos. Quem aqui crê com os olhos espirituais que Deus tem um milagre para você nessa noite? Glória a Deus. Eu acredito que só depende de nós crermos, nós fazermos a nossa parte, nós darmos o nosso melhor, nós ajudarmos o que precisamos ajudar e o melhor de tudo, continuar buscando a Deus conforme Ele faz pela nossa vida. Ele morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. Nós não somos merecedores de nada. É tudo graça. É tudo graça. E mesmo sem entender, mesmo sem milagre, ou mesmo com milagre, Ele continua sendo Deus.
Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, hoje eu quero trazer essa palavra para os irmãos. Já estou bem no final aqui, eu falei para o pastor que eu ia ser bem breve. Eu quero orar com você que precisa de um milagre. E voltando a enfatizar, aqueles cegos, eles não viram nada. A única coisa que eles viram foi Jesus. A primeira visão deles foi olhar, abrir o olho e ver Jesus. E eu acredito que nós precisamos disso. De ir para o quarto, ajoelhar, orar. E quando nós abrirmos os nossos olhos espirituais, fazer igual aqueles cegos. Ver Jesus. Ver Jesus. Os dias são bem corridos, irmãos. Se vocês pararem para perceber, vocês vão ver que o dia passa voando. Tem dia que se você não vigiar, você já acorda já nos 360, né? Nem no 220, é 360. E quando você vê, já é meio-dia, é hora de almoçar, é hora de levar filho na escola, é hora de voltar para o trabalho. E quando você vê, já é 6 horas e passou o dia voando. A semana passou voando, o mês passou voando, o ano está passando voando. Então nós temos que voltar, entrar no nosso quarto, orar e saber que Deus é Deus de milagre. Saber que Deus é o Deus que pode fazer aquilo que é impossível se tornar possível na nossa vida. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Você que precisa de um milagre, você possa vir aqui na frente, uma cura, uma libertação, uma bênção, talvez um emprego, talvez uma libertação de uma depressão, uma libertação de um vício, como a irmã orou. E eu queria que você viesse, como aqueles 2 cegos vieram, sem ver, mas enxergando o seu milagre, enxergando que você pode receber o seu milagre. E você que vir, não vai ser nem eu que vou orar, não. Eu vou chamar o pastor Domingo para orar por você. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Senhor.